Olá, meu irmão, a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai. Um bom dia. Eu sou o pastor Onésimo Pinto, um amigo. Estamos muito felizes, tá? Muito felizes de estar compartilhando com vocês mais uma vez sobre a palavra do Senhor. Nosso tema hoje é chamado para ser sacerdote do lar. E nós, como sempre, vamos basear estes minutos aqui com vocês na palavra do Senhor, dos textos. Um que está em Josué, capítulo 24, o verso 15, e o outro na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos ler primeiro o texto de Josué 24, 15, que nos diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta palavra é poderosa, dita por Josué. Josué estava fazendo uma renovação, tá? A partir do verso 14 de Josué 24, nós vamos observar que ele está fazendo uma renovação da aliança. E ele vai trazer algumas coisas muito importantes, que nós devemos temer ao Senhor, que nós devemos servir ao Senhor, mas não de toda forma. É um serviço com integridade, com fidelidade. Para isso, nós precisamos jogar fora os deuses que estavam tomando conta do nosso coração, que muitas vezes serviram lá no passado, né, aos nossos pais, e os nossos pais também serviram a eles. Nós precisamos jogar fora tudo isto para podermos entender o papel do sacerdote. Josué diz claramente aqui que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu creio que essa é a minha vontade e a tua vontade, de dizer com toda a força que temos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós precisamos entender o que é ser sacerdote no lar. Eu trago então alguns pontos para que nós possamos refletir. Primeiro, o sacerdote é aquela pessoa que é o guia espiritual. É aquela pessoa que vai ficar direcionando a família espiritualmente, apontando o caminho da cruz, apontando Jesus como o único caminho para se voltar a Deus, para estar com Deus. O sacerdote também é ele que deve identificar os problemas no seu lar, na convivência com a sua esposa, na convivência com seus filhos. O sacerdote também tem o papel de orar muito e interceder muito por sua família, e não apenas cobrar, mas é aquele papel de buscar a família através da intercessão e oração. E por último, mas não menos importante, o sacerdote é aquela pessoa que deve estar conectada com Deus. Está entendendo? Então, partindo do princípio que nós estamos observando, nós podemos até nos questionar: será que eu estou sendo um bom sacerdote? Será que eu estou querendo que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor? Será que eu estou jogando fora os deuses? Será que tem integridade na minha vida? Nós devemos começar a pensar sobre isto, porque a palavra do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 5 e 6, vai dizer assim: se, pois, alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O apóstolo Paulo está falando aqui para as pessoas que estão buscando qualificações para pastores e diáconos. E nós somos essas pessoas de liderança dentro da igreja e dentro do nosso lar também. E nós precisamos então saber governar a nossa própria casa, porque senão nós não vamos assumir bons ministérios na igreja ou fazer que os ministérios da igreja cresçam. Porque eu falho em casa e falho na igreja. Então, se nós recebemos um chamado para o sacerdote, o que estamos fazendo com ele? Vamos pensar nisso hoje? Receba o meu abraço e fique na paz.